Não, Você não tem o celular que você conectou, alguma coisa assim ou não? sei lá, que esquisito. Não sei. Só voltar Sei participantes. lá. O seu outro eu, Angela, tá no Meu. Tá. pra você saber. Acho que é o seu celular, não Ah, é? pode ser, pode ser. Acho. Desconecta o Peraí, deixa eu celular. ver. Não sei se é isso, não. Meu eu oculto? É, pois é. A sua sombra tá muito. Aham. Deve ser isso. Mas tá bom. Bora Let's lá, go. Beto? Vamos lá. Bora. Meninos, então, antes de mais nada, gostaria de agradecer a participação de vocês. E para quem não me conhece, eu me chamo Nelise, sou fundadora da Sala Amarela, empresa especializada em apresentações e treinamentos. E junto com o Beto, a gente idealizou esse webinário com o objetivo de nós discutirmos sobre comunicação humanizada. E nós estamos no nosso último dia. Para quem não viu, depois pode acessar lá no YouTube, consegue assistir os outros dias, o que rolou. E hoje o nosso tema, o Beto vai falar aqui qual é o nosso tema surpresa, né, Beto? Exatamente. Nada de Uhum. Nada de surpresa. Posso falar, Nelise? Por favor. Bom, eu sou o Beto, da empresa Rita RH, e junto com a Nelise vou comandar o debate de hoje com um tema bem interessante, né? Que é o que as empresas esperam dos seus colaboradores. E para a conversa de hoje temos 4 convidados que são feras no assunto e vão dar as suas opiniões e visões, também abordando o que os colaboradores querem das empresas. Para manter o nosso ritual, eu vou pedir para que eles se apresentem seguindo a ordem alfabética, tá? Primeiro a Ângela, passando a parte para Denise, depois a Larissa, e aí na sequência o Adeildo, por favor. Ângela, por favor. Legal. Bom, meu nome é Ângela, eu trabalho numa empresa chamada ADP, onde a gente é focado em soluções para os recursos humanos. E o meu background é sempre trabalhei na área comercial, provendo soluções e promovendo a transformação digital nas empresas, né? Atualmente, eu trabalho focado com RH e por isso que acredito que posso contribuir nesse momento aí nesse webinar. Muito bom. Vamos lá, Denise, por favor. Então, boa noite, obrigada, Nelise e Alberto, pelo convite de estar aqui com vocês, né? Então, eu sou fundadora da Rio Total Consultoria, e o meu dia a dia é trabalhando com pessoas de culturas diferentes. Então, eu trabalho com americanos, noruegueses, brasileiros, às vezes asiáticos, o que for. E, além disso, pessoas de diferentes regiões, diferentes gerações e áreas de trabalho. Para quê? Para ajudá-los a criar uma integração, uma comunicação eficaz. E eu digo que eu ajudo as pessoas a criarem soluções simples para situações complexas, que muitas vezes estão nas empresas de óleo e gás, de tecnologia, são advogados também, outras consultorias. Então, assim, resumindo, eu poderia dizer que a Rio Total é como se fosse assim, a banda larga da alta conexão intercultural. Legal. Muito bom. Adorei. Legal, hein? Essa definição é show. Ficou feio, né? Bom, vamos lá. Eu sou a Larissa, eu sou consultora de design, agora atuando especificamente com o UX Research dentro da Gauge. O meu background sempre foi em design, então eu sempre tive muito uma visão de o que eu espero das empresas. E recentemente eu me tornei líder, então agora eu tenho muito do meu background também de o que eu espero das empresas, mas também do que as pessoas do meu time, que os meus liderados esperam de mim também. Então, eu uso muito das metodologias do design, eu acredito muito numa liderança horizontal dentro disso. E dentro da consultoria a gente se depara com diversos desafios, assim, sejam técnicos, sejam comportamentais. Então, hoje o meu principal desafio é como manter o meu time de alta performance dentro de um bom ambiente,
dado todo esse cenário de pandemia, tudo isso que a gente está vivendo. E eu espero muito poder contribuir, trazendo das duas visões que eu tenho, né? Tanto do lado do liderado e de uma área técnica, porque eu venho do design, eu não tenho essa bagagem de comercial, essa bagagem de RH, que são áreas que estão sempre mais próximas ao board, mas agora também que eu estou aprendendo com essa visão de o que eu espero do meu time. Então, eu espero contribuir com vocês e poder agregar e aprender também, principalmente. Legal, obrigado. E a ideia do nosso webinar é justamente isso também, né? Ter pessoas de diferentes áreas e diferentes expertises para tornar o debate bem mais completo. E acho que o seu sangue jovem aí, né? Juventude na liderança vai ser bem interessante de escutar um pouco. Adeildo, por favor. Legal, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu tenho acompanhado os outros dos outros dias e assisti depois, mas acompanhar estava fenomenal e é bem o que o Beto falou. É muito legal ouvir opiniões de pessoas diferentes, de áreas diferentes, idades diferentes, é muito legal mesmo. Bom, eu sou Adeildo Nascimento, eu fiz minha carreira toda em recursos humanos e há 7 anos eu fundei a Dell Consultoria e a adeildo.com. Eu sou um defensor das eu-presas, e eu sou uma eu-presa, além de pertencer a um hub de consultoria. E eu trabalho com desenvolvimento de cultura organizacional. Esse é o foco agora. Legal. Muito obrigado a todos aí. E para a gente começar o nosso debate, eu queria fazer uma primeira pergunta para vocês, tá? Qual que é o impacto do discurso estar alinhado com a prática em relação ao engajamento, reputação e a confiança? Eu vou inverter a ordem aqui, então se o Adeildo puder começar respondendo. Opa, vamos lá. Bom, eu trabalho com gente há quase 30 anos já, e eu sou apaixonado por gente. E uma das coisas que eu acredito é que nós, seres humanos, a gente tem uma alta capacidade de enxergar enrolação e enganação quase pelo feeling, sabe? Então, discursos desalinhados da prática, eles criam uma grande cortina de fumaça nas organizações e acabam gerando o que a gente chama de entropia organizacional. Ou seja, as pessoas fazem o que elas são demandadas ou para cumprir um processo, mas elas geralmente não se engajam na causa. Tem uma crença, que é a crença até do meu trabalho, né, que eu digo sempre que primeiro a gente muda a mente das pessoas para depois mudar processos. E o que eu vejo quando a gente tem discursos desalinhados de prática é que as empresas têm que ter uma metodologia processual fortíssima para quase que obrigar as pessoas a fazerem as coisas. É quase como um adestramento social. Esse é o nome que a psicologia social dá. Do contrário, quando você tem discursos totalmente alinhados à prática, transparentes na essência, as pessoas costumam a se engajar muito mais. Então, pegando o que a Larissa falou de alta performance, o discurso alinhado com a prática, para mim, é um dos grandes pilares da alta performance. Eu faço porque eu acredito e eu faço porque eu vejo que os meus líderes vivem aquilo que pregam, né? Então, eu acho que discursos desalinhados da prática, no final das contas, ferem o top line e o bottom line. O resultado não vem, ou vem menos do que poderia vir. Legal. Muito obrigado. Larissa, conta pra gente um pouquinho aí, como que você vê isso no seu time aí, na sua organização, um pouquinho dessa questão. Eu concordo muito com o que o Adeildo está falando, assim, eu nunca realmente estudei o que isso significa na prática, como eu acho que até anotei os termos que ele falou aqui para dar uma pesquisada depois, mas eu sinto isso muito no meu dia a dia, assim, eu acredito que a liderança em si, ela não é uma questão de cargo, eu posso ser um líder e não necessariamente ter o cargo disso. Isso se dá muito pelo exemplo que eu dou, pelo direcionamento que eu dou, pelo que eu prego. Então, se hoje as pessoas me seguem, foi porque elas escolheram aquilo por algum motivo, onde eu estava sendo coerente com o que elas acreditam, eu estava sendo o espelho do que eu estava pedindo. Até recebi esse feedback do meu líder hoje, que eu vi que ele está aqui, que é esse, Larissa, você é o espelho do seu time, que é exatamente isso, eu não posso pedir algo às pessoas se eu não entrego aquilo.
E aí, e acho que a gente, como líder, precisa ter muito dessa consciência, porque senão, se o meu liderado não está fazendo algo, qual que é o meu papel dentro disso também? Então, eu acho que é uma visão que é muito importante e também para quando a gente está do outro lado, porque às vezes, em muitos momentos da minha carreira, eu me senti meio perdida, mas nossa, por que isso está acontecendo? E hoje, como eu atingi um cargo de liderança, eu consigo entender, putz, é porque eu não via aqueles valores que estavam sendo me pedidos na prática, eu não entendia realmente como aquilo acontecia. Então, eu acho que dentro do cenário, ainda mais hoje em dia, né, nesse momento de pandemia, que a gente está precisando contar cada vez mais um com o outro, acho que não tem mais espaço para hipocrisia dentro das empresas, né? Denise, a gente discutiu bastante aqui nessa semana esse tema aqui, essa questão da comunicação também, prática e o discurso, né, estarem alinhados. E uma das coisas que eu queria ouvir de você é se com essa experiência de você trabalhar com expatriados, não sei o quê, qual que é a visão deles, né? Se isso também acontece lá fora ou se eles chegam aqui, assustam-se e falam, não, realmente no Brasil é mais uma jabuticaba, né? Como dizem por aí. Tem uma diferença, sim, em como se constrói a confiança. A confiança na cultura brasileira é muito construída com base nos relacionamentos. E para muitas outras culturas, por exemplo, os americanos, os noruegueses, né? Por exemplo, né? Os alemães, a confiança ela é construída com essa sintonia entre o que você prega e o que você faz. Então, isso já está na cultura deles mais claro, e menos o relacionamento. Então, só para dar uma pitadinha também lá naquela pergunta que eles comentaram, a Vanessa falou sobre o walk the talk, né? Então, e ter esse alinhamento. E quando não existe esse alinhamento, que vocês falaram claramente que a gente percebe assim no ar, isso fere as redes de troca entre as pessoas. Então, assim, entre os líderes e os liderados já dá uma estremecida. E isso também fere a confiança. Então, essa rede de trocas e a confiança, aí elas vão prejudicar a reputação também, né? E aí, bom, a gente já sabe que o resultado não pode ser bom. Mas voltando para os estrangeiros e para os brasileiros, que eu tenho visto, a gente tem falado muito em todos os lugares que a gente ouve, conversa, fala de uma mudança de cultura. Eu nunca ouvi tanto a palavra cultura ser mencionada, né? Sim. Então, para os brasileiros, porque quando a gente trabalha no interculturalismo, a gente tem as dimensões culturais, tem ferramentas específicas. A gente vê, por exemplo, que a comunicação agora ela tem que ser mais direta, né? Que a nossa comunicação ela é mais indireta, né? Então, tá nessa mudança. A gente tem que ser mais ágil. A percepção de tempo dos brasileiros assim também é mais tranquila, mas agora a gente tem que se enquadrar mais no tempo, né? Outra coisa, menos hierarquia, você tem que ter mais autonomia. Então isso é uma mudança também. Outra mudança, assumir mais riscos. Risco de aprender e errar, né? E quando as pessoas falam muito de aprender e errar, eu queria só alongar um pouquinho essa escala. A gente tenta, testa, erra, aí tenta de novo, pede ajuda, testa de novo, né? Faz pergunta. Então, só para a gente pensar que tem vários passos nesse aprender a errar, e depois agradecer quem ajudou e depois compartilhar, né? Então, isso são as mudanças na cultura brasileira, algumas delas, que a gente está tendo que realmente mudar. A gente perde os nossos padrões de referência, né? E começa a se ajustar com uma coisa nova. E para os estrangeiros, por exemplo, eu fiquei muito impressionada. Essa semana eu conversando com uma Bambambam, a preocupação dela é que está havendo tanto. Eles são reis do planejamento, né? Muitas culturas mais desenvolvidas são assim, campeãs em planejamento. E os planejamentos, então eles planejam e executam. E os planejamentos estão sendo revistos e refeitos. Então isso está tendo um efeito assim de tirar o ânimo e a energia deles, porque eles não estão acostumados com isso. Então, as incertezas, que são culturas mais programadas, né? Então, e o brasileiro absorve mais a incerteza, a flexibilidade. E outra questão muito importante deles, em relação com os brasileiros principalmente, é de ter que investir mais em relacionamento.
É o momento em que nós estamos fazendo isso entre nós, né? Chegando mais perto da equipe, criando essa rede de confiança, né? Apoiando, cuidando. E eles não têm essa habilidade tão treinada. Então, está sendo um desafio para eles aprimorarem, investirem ainda mais em relacionamento. Aproveitando o gancho aqui da Denise, dessa mudança que a gente está tendo na cultura, que isso é muito nítido, depois eu quero até que o Adeildo, que ele vai falar com muito mais propriedade, né, do que eu aqui, que só estudei sobre cultura e não vivo isso na minha realidade. Mas eu queria perguntar para a Ângela, a partir desse momento que a gente está mais mudando, uma comunicação mais próxima, mais humanizada, como que você enxerga as novas demandas para o RH? O que mudou no RH? Legal. Olha, Denise, o RH, o que acontece, né? Ele era uma área altamente demandada, principalmente por atividades operacionais, e ele vinha no exercício de tentar trabalhar essa parte estratégica, muito grande, né? Agora, nesse momento, principalmente que a gente está vivendo, eu acho que a gente tem que comentar exatamente que a gente está num momento diferente da economia, em um momento diferente social até, né? É que o RH ele precisou sair daquela operação e se focar em pessoas e olhar para a cultura. Ele teve tanto desafio de treinar os líderes para ele gerenciar remotamente os seus times e treinar aquelas pessoas que não estavam capacitadas a ter esse relacionamento ali que a Denise falou, né? Então, se eu não estava preparado para ligar lá para o meu time, primeiro ponto, saber um pouco a respeito dele, né? Criar essa empatia, que eu acho que é um dos pontos que me veio muito à mente, né? Então ele foi obrigado a desenvolver, e ele está sendo obrigado a desenvolver, porque senão ele não vai manter o time dele unido. Então veio à tona alguns soft skills que a gente pede na liderança para que ele pudesse trabalhar estrategicamente ali com todo o time. Então o RH ele teve que rapidamente capacitar os líderes dele para ele poder gerenciar melhor e ele não perder recurso, porque, lógico, a gente está num momento que, infelizmente, as empresas estão olhando, sim, na sobrevivência, né? E isso envolve muitas vezes demissão e às vezes prorrogar contrato, tem uma série de medidas que são possíveis, mas ao mesmo tempo a empresa está morrendo de medo de perder recursos bons, né? E como que o RH pode ajudar nesse momento? Então o RH ele não pode mais ficar focado lá naquele operacional, no dia a dia dele, e ele tem que trabalhar estrategicamente. Então isso mudou drasticamente. Ele saiu daquele papel puramente operacional, passou a ser o protagonista dessa história, porque a empresa agora ela não consegue tomar nenhuma decisão sem o apoio do RH. E eu estou dizendo desde dados, números, informação, como também gestão. E ela precisa de um apoio muito forte do RH. Então o RH ele precisou, se ele não estava preparado, ele precisou se preparar assim num salto, né? Então, é isso que eu vejo de mudança assim, drástica para o RH, mas ao mesmo tempo, o Adeildo pode até confirmar, é interessante porque, de fato, o RH passou a ter uma importância muito linda nessa história, sabe? Ele passou a ter uma importância, um valor e mostrar a que ele veio. Uhum. Legal. Adeildo, como a Ângela já jogou para você, eu também Exatamente. ia pedir para você comentar essa mudança no RH. Então, por favor. Tá. Eu não quero ser muito filosófico para não ser chato, mas quando a gente fala de cultura, a gente tem que observar o legado que a gente recebeu, até indo no foco aqui dos webinários, né, que é a comunicação humanizada. O RH é uma área super nova na história, né? Então, a gente não tinha RH e ele veio depois da Revolução Industrial. E se você for pegar lá os conceitos de Taylor e Ford, eu vou falar algumas máximas aqui de Taylor e Ford, tá? O funcionário é mais uma peça da engrenagem. Divida a tarefa da pessoa até o ponto que ela fique insignificante, que a pessoa não precise pensar para fazer. Esse é o conceito da linha de montagem, divisão de tarefas ao extremo. E o máximo, assim, que os tayloristas diziam, eu não sei por que quando eu contrato pernas e braços vem junto um cérebro.
Então, nessa visão taylorista, cara, você não precisa ter comunicação humanizada. Nada. O recurso vai vir de uma lógica e de uma cultura sistêmica de uma máquina, né? Então, isso não é humano. O que aconteceu recentemente é que a grande produção de resultado não vem mais da ação mecânica, mas vem do intelecto. E o intelecto é diferente agora. A pergunta agora, diferente de Taylor, eu não sei porque quando eu contrato um cérebro, vem junto um corpinho, né? Porque o corpinho a gente nem tem lugar para armazenar agora. Então, nessa visão, o RH, ele foi de novo exposto, eu acho que tem duas visões. Tem o RH que ele é protagonista, e esse é o que eu prego e acredito que o RH deve ser. O RH, inclusive, é aquele cara que tem que auxiliar as empresas a saírem do modo mecânico e ir para um modo intelectual e de maior resultado e criação de valor. O RH pode capitanear isso. Agora, se o RH for um simples coadjuvante nessa história, ele vai perder o bonde da história, né? E a gente tem que fazer um recorte aqui, porque o Brasil é um continente. Então, no Brasil, a gente tem empresas que ainda vivem na Idade da Pedra, né? Segundo a OIT, a gente ainda tem no Brasil cerca de 50 mil pessoas em trabalho análogo ao escravo. Essa é a situação do nosso país. E na outra ponta, nós temos unicórnios nascendo no Brasil. Então, eu acho que tem uma miríade bem grande de oportunidades para que o RH ajude não só as empresas, mas também a sociedade a evoluir, né? Só que é uma área nova, é uma área que ainda está em formação, por incrível que pareça, né? Eu estou em RH há quase 30 anos, mas eu vivi vários estágios. Então, eu acho que a gente vive um mundo de mudanças, riscos, mas no meio desse caldeirão todo, tem uma oportunidade absurda para os profissionais que gostam de gente e que querem transformar e ser protagonista nessa história, né? Então, eu vejo que tem RHs e RHs, né? Eu gosto desse humanizado que a gente está falando aqui. Legal. Ó, a Denise pediu para falar, a Nelise está aqui também querendo falar, mas é o seguinte... Tá bom, né? Pelo que o Adeildo falou aqui, não tem como eu não jogar a palavra para Larissa, que eu quero escutar ela, porque assim, ele usou uns termos que eu até dei risada aqui, porque eu falei o seguinte, é um absurdo alguém ter escrito, né? Porque o pior não é o cara escreveu uma coisa dessa, né? Então, principalmente uma líder jovem dessa aqui, escutar umas coisas dessa, eu queria te escutar, Larissa. Sim, não, eu achei muito interessante esses pontos que o Adeildo levantou, porque eu me vejo muito nesse momento. Porque eu, como uma líder jovem, eu venho de uma bagagem técnica. Então, eu tenho um grande técnico dentro da minha especialidade, que é design. Eu tenho uma veia de pessoas, eu quero movimentar pessoas, por isso eu sou uma líder. Mas existem coisas que eu, como uma líder técnica, não sou capaz de resolver. Existem coisas que só o apoio do RH vai me proporcionar a levar o meu time a um próximo passo. E assim, do meu lado, das minhas vivências profissionais, eu sei que existe um grande estigma do RH. Ai, mas vai falar com o RH, não sei o que é o RH. E é muito legal quando vocês trazem isso, que se a empresa quer dar o próximo passo, ela precisa ter um RH humano, é muito do que eu estou vivendo agora, porque a partir do momento que eu, na minha cabeça, mudei meu mindset, falei, não, eu vou me apoiar no RH, assim como eu espero que o RH se apoie em mim para questões da minha área, tudo mudou, porque eu entendo que tem coisas que eu preciso de apoio, tem pessoas no meu time que procuram o RH porque elas conseguem entender também que tem coisas que eu não vou conseguir ajudar. Então, a partir do momento que a gente realmente passa a ver o RH como uma área de valor e uma área para abrir as portas que os líderes não conseguem abrir, eu acho que muda muito essa visão de realmente de que a gente para de ver os corpinhos e começa a ver os cérebros, né? Que é isso que a gente está buscando nas pessoas. Então, o que o Adeildo falou casou muito com o meu momento e eu sou meio que assim a prova viva, sabe? Testemunha de Adeildo, porque é muito do que eu estou vivendo. Muito bom. Legal. Denise, você queria comentar, por favor? Aceita Tem nova. várias postos interessantes, que essa questão do cérebro, o cérebro não é só racional, né? Porque quando vem o cérebro, vem o corpinho, mas o cérebro vai lá fazer a química lá das emoções e tudo. Então, né, o corpinho pode até estar paradinho, mas... Né, então, a gente só vê o cérebro diferente. Outra coisa muito interessante que o Adeildo mencionou, dessa diversidade do Brasil, né? Então, para muitos estrangeiros, quando eles querem conhecer o Brasil, e tem aquelas dúvidas todas, uma das minhas perguntas é: o Brasil é rico ou é pobre?
Porque, e não tem uma resposta definitiva, né? Então, essa ideia da diversidade. Então, as próprias empresas, elas são, assim, exemplos dessa diversidade toda que a gente encontra pelo Brasil. Então, o papel do líder hoje, para mim, no meu ponto de vista, é cada vez mais gerenciar as inteligências coletivas. Criar espaços seguros, né? Onde possa ter aquelas trocas para que a empresa, para que as equipes possam extrair novas ideias, novos conhecimentos, diferente daquele senso comum. Então, o Adeudo falou também de oportunidade. Eu acho que a oportunidade é pegar essa diversidade e aí tem que ter as habilidades de comunicação, né, de interação, para deixar as pessoas bem confortáveis, né? E tem estratégias também para facilitar essas trocas, né? E também foi falado de gestão, foi a Ângela que falou dessa questão que o RH passa para a gestão. Aí eu só queria deixar uma pitadinha, tem a gestão da empresa, do RH, né? E também tem a autogestão. Tá no momento das pessoas também começar a pensar o que eu faço para eu me autogerenciar. Então, eu vou falar só duas coisas, tá? Primeiro, alguém falou também que não dá para você ficar omisso, tá? Então, você tem que ter visibilidade. Visibilidade para quê? No meu ponto de vista, visibilidade para as suas habilidades, para o que você tem para contribuir. Tá? Então você tem que também criar os mecanismos, como é que eu vou participar mais, como é que eu vou, mesmo sendo tímido, por exemplo. Tem jeitinhos para os tímidos também participarem, né? Fazendo perguntas. Então, isso é autogestão. Então, visibilidade das suas habilidades, né? Que são técnicas e também pessoais, interpessoais, e criar momentos, nesse momento agora de pandemia, né? Que essas mudanças são muito rápidas, de desacelerar. Pode parecer um contrassenso, mas a gente precisa, quando a gente está por aqui, a gente precisa criar espaços em cada dia. Ontem o Rui, né, da Zen Club, né? Então, ele falou um pouco dessa disciplina, né? Então, você tem que criar uma disciplina de ter momentos para você desacelerar. Então, você está por aqui, aí você não sei, cada um faz o seu jeito. Ou tem uma hora de parar o trabalho, ou faz vários intervalos, ou tem um hobby. Eu, por exemplo, faço quebra-cabeça de vez em quando, né? Que ali eu esqueço. Então, você está por aqui, no momento que você para desacelerar, você faz assim, ó. Não é assim que a gente sente? A gente faz... Quando você faz assim, ó, criou esse espaço aqui. Quando você cria esse espaço interno, tá? Aí você começa aquelas ideias que você estava o dia inteiro correndo, começa a fazer as sinapses. Então, esse momento de desacelerar, ele é muito importante para você criar um espaço interno para você, então, poder voltar para a sua equipe e ajudar naquela criatividade que as empresas estão precisando muito, criatividade para transformar. Legal. Olha que interessante, assim, né? Pegando esse gancho, até o Jean fez uma pergunta que eu vou linkar com a pergunta dele, que assim, tudo isso que é muito rico que você falou, da gente dar esse tempo, da criatividade, porque isso com certeza vai trazer, a gente vai ficar mais criativo. Né? Eu que trabalho com criatividade, isso para mim é uma verdade absoluta. Né? Então, assim, faz toda a diferença quando a gente dá essas pausas. Mas o Jean trouxe uma provocação aqui que eu acho muito bem colocada, que ele falou assim, ó, pegando a fala sobre uma hierarquia mais horizontal e dar protagonismo para o profissional da ponta, vocês veem que as empresas irão recompensá-lo por essa autogestão ou será apenas um acúmulo de funções sem algum tipo de contrapartida? Vamos lá, Larissa. Só emendando para a Larissa também, não é nem para a Larissa, para todos, que eu acho que é o seguinte, assim, ao mesmo tempo que a gente precisa ter tempo, eu acho que a gente está trabalhando mais. Então, como que a gente organiza melhor, gerencia melhor essa questão para que a gente continue sendo produtivo? Acho que essa conversa é uma conversa que é muito importante, assim, pelo menos para mim. Porque a autogestão, para mim, ela é completamente ligada ao autoconhecimento. Se eu não sei sobre os meus limites, se eu não sei sobre as minhas dores, se eu não sei os meus talentos, eu não consigo me autogerir. Porque aí eu entendo que eu vou abraçar o mundo e eu não vou. Isso é uma coisa que é impossível. Então, para mim, essa pergunta, inclusive, já é meu amigo. Oi, amigo. Sobre... Se eu vejo que as empresas vão conseguir... se as pessoas vão ser recompensadas pela autogestão, eu não acredito que essa recompensa, a partir de você
se conhecer e aplicar os seus talentos, aplicar os seus talentos de uma maneira mais forte no seu trabalho, eu não vejo que, se isso vindo da sua empresa, show, mas eu acho que isso é mais uma recompensa para você, porque a partir do momento que você aprende, que você entende quais são os seus talentos, quais são os seus pontos fortes, eu acho que a empresa fica pequena. Porque aí, se a empresa reconhecer isso, show, cara, você tá no lugar que tá te vendo, mas se você não tá no lugar que tá te vendo, puxando o gancho da Denise sobre visibilidade, por que você tá botando o teu talento ali? Teu talento é maior do que isso. Então, eu acho que a autogestão te faz voar. Se a partir do momento que você se conhece, fala, puta, eu falei palavrão, vocês podiam. Mas se faz sentido ou não, eu acho que você ganha muito mais para você do que uma visibilidade não, mas do que um reconhecimento da empresa. Show. A gente tem aqui a da Kelly aqui, que o RH humanizado é que as organizações são sedentas há muito tempo, né? Então, o que falta para que esse movimento aconteça? Para o nosso mestre de cultura organizacional, Adeildo, e acho que depois a Ângela até podia comentar um pouco, né, já que ela está nesse fronte comercial aí com os RHs, né? Então, eu acho que tem bastante falácia nisso, Kelly. Que o pessoal do RH, que eu sou de RH, mas que, na verdade, eu não acredito no RH que levante a bandeira e tente ele transformar a empresa em humanizada. Eu não acredito em cultura organizacional que não seja top-down. Então, para que isso aconteça, na minha visão, tem que acontecer duas coisas. Primeiro, que o dono, ou o CEO, ou o board, ou o conselho queiram ter uma empresa humanizada. E daí eles vão procurar um RH para ajudar eles nesse processo e para capitanear isso, daí eles queiram. Ou então o inverso, e que eu costumo dizer hoje que para os líderes, nesse novo cenário, a competência principal para os líderes é a humildade, que a gente não ensina nada para quem já sabe tudo. Então, quando você tem, esse é o segundo fator para que aconteça o RH humanizado, um líder, né, da empresa, o board, a empresa, o CEO, seja o que for, que entenda que isso é importante. E ele vai falar assim, cara, eu não sei fazer, inclusive eu ainda tenho a mente no passado, na mente no industrial, no comando e controle, agora eu quero um RH humanizado porque isso vai trazer mais resultados para a minha empresa. Então, me ajude a fazer. E ele tem a humildade de aceitar esse protagonismo do RH para fazer. Agora, para ser sincero, assim, o que eu mais vejo no mercado é falácia. As empresas dizem que querem, mas na hora que elas são confrontadas com um RH verdadeiramente humanizado, eles dão 15, 20 passos para trás e voltam no modus operandi e na cultura que a gente sempre teve. Então, mas é normal também, porque a cultura é uma coisa que não muda no curto prazo. Ela obrigatoriamente é um processo longo para que você mude hábitos, né? O que está acontecendo agora, talvez, com a pandemia, é que o processo veio a forceps. E daí, por exemplo, teve um monte de gente que humanizado, porque o home office tem um pouco de humanização, certo? Você respeitar o fato da pessoa não ter que se deslocar, o fato dela viver do jeito que ela quiser e trabalhar com o cérebro. Então, tinha muita gente que não acreditava nisso e que agora está pelo processo sendo forçado. Pode ser que essa mudança a forceps aí mude a cabeça de muita gente. Mas então, só resumindo, para mim, para o RH humanizado acontecer, ou tem que ter um líder que queira, o top management queira, ou que ele esteja aberto a que isso aconteça e seja humilde para fazer mudanças. Legal. Eu pensei em 1 milhão de coisas para falar, vou tentar resumir aqui para vocês. Primeiro, que assim, né, Adeildo, eu visito bastante RH e converso com RHs todos os dias. Então, o que eu vejo nas empresas do profissional de RH é um desejo de ter um RH humanizado. Mas existe uma inércia a ser rompida justamente da liderança. Então, realmente é um desafio para esse profissional que tenta trabalhar de uma forma diferente. Agora, a Larissa falou um negócio que eu queria comentar também, que é assim,
realmente eu acho que esse é o momento que está todo mundo fazendo uma introspecção. O fato da gente estar ficando mais dentro de casa, a gente parece que está revisitando o nosso interior também, né? E está olhando para dentro de nós, o que a gente pode melhorar, e está meio que buscando esse autoconhecimento. Essa é a percepção que eu tenho com quem eu tenho conversado. Mas quando a gente traz isso para o mundo corporativo, o mundo da relação trabalhista, a gente precisa identificar quais são nossos pontos fortes, né? A ADP, ela trabalha com uma ferramenta que eu até posso divulgar aqui, que eu até coloquei isso no meu LinkedIn, que é o Standout. E eu acho muito interessante que eles falam o seguinte, o que eles pregam, né? O que o Marcus Buckingham, que quem é o criador dessa ferramenta, fala. Que a gente tem que identificar qual é o nosso ponto forte e desenvolver esse ponto forte. A gente não tem que ficar procurando só os nossos buracos, os nossos gaps e desenvolver o que a gente é ruim. Não, a gente tem que valorizar o que a gente é bom. E isso tem que ficar transparente para as pessoas, porque daí a partir do momento que as pessoas sabem no que eu sou bom, quando o meu líder sabe onde eu sou bom, ele sabe também o que esperar de mim e sabe quando pode me requisitar com aquela qualidade, com aquele soft skill, vamos dizer, né? Então, eu acho bem rico a gente, primeiro, né, do que a Larissa falou, de autoconhecimento, sim, para saber nossas limitações e saber como lidar com elas, mas também não esquecer de valorizar aquilo que a gente é bom. E aí fazer o que a Denise falou, só para amarrar tudo aí, que é vender, né, o nosso potencial. E esse vender nosso potencial, muitas vezes, parece, muita gente chama isso de politicagem. No mundo corporativo, principalmente, esse cara, né, fica se vendendo. Mas a gente precisa mostrar para as pessoas onde a gente é bom, porque a gente vai contribuir para a empresa como um todo, né? Então, vou dar um exemplo, eu vou dizer o meu. Meu perfil é de conector e equalizador. Né? Então, assim, se eu sou uma pessoa que faz conexão, acho que até fiz uma conexão aqui, né, gente? Que foi o Deildo com essa comunicação humanizada. E isso é muito natural para mim. Então, as pessoas, eu percebo que elas me buscam muitas vezes por essa característica. E uma vez que eu entendo que eu posso contribuir na minha sociedade, na minha comunidade, na empresa, eu preciso valorizar e mostrar onde eu posso contribuir para a companhia como um todo. Legal. Acho que você entrou já deu a deixa aqui porque eu queria entrar aqui, que é um tema do soft skill, né? Então, acho que a gente vai entrar no tema do soft skill, mas eu queria colocar uma pitadinha aqui, né, de se solidariedade, humanidade, flexibilidade, né, fazem parte das novas habilidades, né? Então, endereçar essa pergunta, né, para vocês. E a outra aí seria o seguinte, é como adquirir soft skills, né? Se vocês puderem discorrer um pouco sobre isso. E eu queria aproveitar só, fazendo o gancho aí do soft skills, que quando a gente fala solidariedade, humanizar a humanidade, o que tem a ver a comunicação com tudo isso? Gente, deixa a Denise falar. Ela já levantou a mão umas 3 vezes. Sim, vamos ter... Eu quero ouvir a Denise. Ângela, que bom. Por favor. Olha, obrigada. Eu estava pensando sobre esse tema, né? E aí me veio a palavra, o que as empresas e o que as pessoas querem? O verbo é reter. Reter talentos, tá? Porque até a Larissa já deu a dica, né? Se a pessoa percebe que pode voar, né? Então reter os talentos. E as pessoas querem reter os empregos também. Muitas querem, né? Então, para isso, a gente tem que fazer, foi falado antes, os combinados, né? E também criar essa visibilidade, entregar alguma coisa diferente. Então, já pegando na soft skill, tá? Para a gente ir para o próximo tema. No meu ponto de vista, as soft skills, a gente já tem as soft skills. Isso é a tecnologia humana. Né? O que a gente pode é ver os nossos pontos fortes, tá? E aprimorar, aperfeiçoar, treinar e também pegar o que você acha que você pode, que você não tem bem desenvolvido, você pode começar a azeitar uma nova soft skill. E eu acho que a comunicação, diferentes aspectos da comunicação, fazem parte das soft skills.
Então, por exemplo, para essa sobrecarga que as pessoas estão sentindo, uma coisa que é um aprendizado para a cultura brasileira é dizer não. Então, fazer compromissos de demandas e entregas realistas. Não dizer sim para tudo. Não dizer sim para todas as lives, por exemplo, sabe? Você começar a filtrar e ficar com o que é relevante. O que você pode fazer uma real contribuição. Então, essas demandas e entregas realistas. Prometer menos, a frase antiga era prometer menos e entregar mais, mas agora eu já penso diferente. É prometer menos e entregar melhor. Entregar algo novo. Tá? Então, isso pode ser já uma abordagem assim, estratégica, né? E, então, essas soft skills, muita gente fala da empatia, por exemplo, que é a tópico que está sendo mencionada agora, empatia. Queria dar só uma colocação da empatia. Muita gente pensa que é importante eu trate o outro como você gostaria de ser tratado, que é a regra de ouro. O segredinho assim da empatia pode ser, em vez de regra de ouro, a regra de platina. Trate o outro como ele quer ser tratado. Então você tem que observar o cliente, o que os clientes, alguém já falou, acho que a Larissa falou que os clientes têm culturas diferentes, expectativas, prioridades diferentes. Então a gente tem que ter essa flexibilidade, sabe? De perceber o que o outro quer, empatia. Agora, para terminar, eu quero falar uma coisa assim para o líder, que foi falar desse líder que ele quer mudar, mas ele não está pronto para mudar e aí ele acaba pisando na bola, né? Foi falado ontem, foi o Fábio Risério, não é? Ele falou que o tempo de fala, as reuniões tem gente bem diversa já tem, as equipes já representam a diversidade, tá? Uma boa representação da diversidade. Mas os líderes, o líder lá, o Bambambam, ele chega e ele fala a maior parte do tempo na reunião. Não dá. Então, ele sugeriu a distribuição do tempo de fala nas reuniões. Eu acho isso coisinha simples, importante. E eu quero sugerir mais uma coisa nas reuniões para o líder, para ele começar a gerenciar essas inteligências coletivas e tirar proveito do que as pessoas trazem, né? Das experiências dela. É que quando ele começar uma reunião, fizer uma pergunta, ele deixar para ser o último a responder, a falar. Porque quando o líder fala primeiro, é muito difícil as pessoas colocarem uma opinião diferente. Então, a técnica é do líder silencioso. Então, o Rui até colocou isso, né? Que ele, por ser CEO, ele falou, o cargo tem um peso, né? Ele falou, não é? E ele tem que entender que o cargo tem esse peso. Né? E aí o líder fala, tem aquele efeito manada, né? Todo mundo vai e concorda, né? Então, pode ter um custo muito grande de tempo, de dinheiro, de energia da empresa, indo por um caminho que não é o ideal. Então, essa é uma pequena dica para desenvolver a soft skill da comunicação, né, eficaz, né, que é o do líder silencioso. Tem outras para o líder também. E as soft skills elas também são chamadas de people skills, né? São as skills da comunicação interpessoal, entre pessoas, né? Legal. Larissa, você, na nossa prévia aqui, você falou bastante dos soft skills com o seu time. Conta pra gente um pouquinho aí da... Achei muito, antes só fazendo um contraponto dessa visão que a Denise trouxe pra gente do líder silencioso, eu acho que isso é muito importante mesmo, porque eu já testei fazer dos dois, né? O líder silencioso e o líder que fala. E realmente, a gente como líder enviesa muito, assim. E é muito difícil isso, né? Então, bom ponto esse. Mas aí, agora respondendo à pergunta do Beto, a gente falou bastante sobre soft skills, mas agora, com esse papo tão rico que a gente está tendo, eu fiquei pensando, não acredito mais que existam soft skills que o mercado tem que seguir, que são sérios e tudo mais, porque a soft skill está muito dentro, acho que a Deildo pode falar melhor do que eu, a Denise também, sobre a cultura da empresa. As soft skills que eu prego dentro da minha cultura são a cultura, é a soft skill que eu espero do meu time, mas para o meu universo. Eu acho que é muito de como a gente consegue traduzir aquilo que talvez a gente não se ligue muito, que é a missão, os valores da empresa para a nossa personalidade, né? Porque no final, por mais que pode ser uma soft skill que eu, como líder, não acho que seja proveitosa para o meu time, mas existe um outro lugar que vai procurar, que vai ver valor naquela soft skill.
Então, eu acho que é muito importante que, antes de eu, pelo menos, falar soft skills que eu considero importante, de trazer essa visão de que não existe certo nem errado. Se alguma das soft skills que a gente conversar aqui, você não se vê nela, tá tudo bem, porque vai ter algum outro lugar que vai ter abertura para essa soft skill que você tem, e tá tudo bem também. E agora, trazendo mais, então, dentro do meu time, porque a gente falou antes, eu contrato por soft skill. Soft skill, para mim, é muito importante, assim, porque é muito do que eu acredito que, assim, acho que o Adeildo até já me ensinou um pouco mais sobre isso, mas antes eu acreditava que a soft skill eu não ensino. Pelo menos eu, dentro da minha bagagem de design, eu não consigo ensinar. Talvez o RH consiga, agora eu tô me apoiando mais, mas eu não consigo. E aí, por isso, eu prezo muito por entender essas competências dentro de que eu já veja isso refletido nas pessoas. Então, eu procuro muito por transparência, por engajamento, pela empatia que a Denise trouxe um pouco pra gente, mas dentro do design a gente não acredita muito em empatia, a gente fala mais de alteridade. Porque a alteridade é eu entender quem você é e eu fazer um contraponto com o meu viés de mundo. Né? Porque eu nunca vou realmente conseguir me colocar no seu lugar, porque você tem outras bases, outras referências que eu não tenho. Então, a gente fala muito da alteridade, de trocar e entender e respeitar o outro, e muito do trabalho em equipe. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Adeildo, que é muito do que a gente estava falando antes, de como é que eu ensino uma soft skill para alguém? Eu acho que isso é uma questão, assim, muito importante. E aproveitando já o gancho da Larissa para o Adeildo, porque nas nossas conversas antes de a gente chegar aqui, né, a gente falou muito de que hoje a pessoa que não é vista não é lembrada. E como a gente tem que trabalhar a questão da comunicação, a importância de eu adquirir essa habilidade, essa soft skill. Só que, só voltando, linkando o que você estava falando, Larissa, valorizando ou sem perder a nossa essência. Nós podemos ser um bom comunicador sem perder a minha essência. Se eu sou um cara tímido, ok, mas eu preciso aprender a falar, a comunicar, porque senão outro vai fazer isso por você. Isso é um fato, né? Mas é só esse parêntese. Adeildo. Legal. Bom, eu acredito muito nas soft skills, só que para mim primeiro a gente até falou isso na nossa prévia, né? As hard skills, não é que elas não sejam importantes, para mim elas são commodities já, assim, você tem que ter, né? Tipo assim, a pergunta é por que você ainda não tem? Porque tá tudo à disposição, só corre atrás, você tem que ter. E as soft skills realmente é o ponto de desempate. Eu costumo dizer que soft skill é tudo aquilo que só o humano é capaz de fazer, né? Tudo aquilo que o robô não consegue fazer. E, assim, para ser mais prático, assim, e assertivo, soft skill se desenvolve no calor humano. Se é tudo aquilo que só o humano pode fazer, a soft skill, obrigatoriamente, ela é desenvolvida no contato humano. Nós somos o ser humano é um ser ultra social. É por isso que a gente está sofrendo tanto hoje em casa. Porque, vou pegar um exemplo nisso, a Denise pode ajudar a gente mais, né? Por exemplo, transculturalidade hoje é uma soft skill maravilhosa para comunicação, para empatia, para desenho de cenários sistêmicos, para UX, para CX, para EX. Porque quando você começa, por exemplo, a Denise vive isso, né? Quando você começa a observar as pessoas, quando você começa a entender o porquê das coisas, qual é a motivação de cada uma delas, você automaticamente começa a se tornar um ser humano melhor. E daí esse desejo do ser humano melhor é o que as empresas querem. Se a gente quer um RH humanizado, uma empresa humanizada, a gente vai desenvolver soft skill com o humano. E com todas as suas idiosincrasias e problemas e preconceitos. Então, assim, a riqueza do humano é justamente a sua diversidade. A gente tem que ter unidade de propósitos e a gente tem que ter diversidade de gente. Quando você tem unidade de propósito e diversidade de gente, os melhores resultados acontecem e as soft skills vão se desenvolvendo. Então, o que eu digo para as pessoas, a Denise está ali, vai ajudar a gente, né? Mas o que eu digo sempre para as pessoas, e eu aprendi isso com um grande professor meu aqui de Curitiba, um filósofo, e ele falava o seguinte, você quer aprender soft skill?
olhe para o passado. Você quer aprender tecnologia? Olhe para o futuro. Então, o que eu indico para as pessoas é lerem os grandes clássicos, escutar música, curtir arte, design, coisas que tocam o humano. A tecnologia, ela vai dar o seu jeito, ela vai achar os caminhos dela, porque o mundo sempre foi assim. Agora, o ser humano, a gente tem que olhar para trás e entender por que ele está ali, por que ele está pensando desse jeito, por que ele está depressivo, por que ele está ansioso, por que ele está feliz, o que apaixona ele. Então, assim, soft skill, resumo. Quem não gosta de gente, dificilmente tem soft skill em alta. Denise. Olha, então, as hard skills e as soft skills é como cara e coroa, né? Eu concordo que as hard skills estão aí para quem quiser aprender. No meu caso, que eu vejo muito claramente, a tecnologia. A tecnologia é um desafio. Então, não é só, eu acho, você sair da inércia e se expor mais. Até você pode conquistar também, tem habilidades técnicas que você pode conquistar para criar um diferencial. O que acontece nas diferentes culturas que o Adeildo mencionou? Você vai numa reunião com asiáticos, por exemplo, com algumas culturas escandinavas, algumas, você só fala quando tiver alguma coisa muito importante para contribuir, senão você não fala. Para outras culturas, se você não falar, você não está sendo honesto, porque você está ouvindo todo mundo, aprendendo, e você não está contribuindo com nada. Então, aí você tem que ter você tem que entender muito bem o contexto, como eu falei, as expectativas, né? E ter essa adaptação, tá? Mas, e depois o Adeildo falou assim, passando para outro ponto, você tem que ter os propósitos, o objetivo que ele disse, e a diversidade. Eu vou colocar mais um item. Você pode ter a diversidade, mas você precisa da inclusão. Você precisa, e eu vou dar uma frase muito interessante que fala assim, a diversidade é convidar para a festa, para o baile. Inclusão é chamar para dançar. Tá? Então, não adianta você ter uma empresa toda diversa se você não tem a habilidade de criar o espaço para todo mundo falar. Como, por exemplo, dividir o tempo de fala e o líder silencioso. São duas técnicas. Então, pensar muito até que ponto eu estou inserindo as pessoas. E o último ponto é que a gente tem as preferências das soft skills mais afinadas aqui e ali. E é muito importante que o líder tenha essa acuidade de perceber isso, porque numa equipe, se ele tem essa diversidade, ele pode fazer a complementação das habilidades, complementar as lacunas, os gaps da equipe. A gente não vai ser bom em tudo, né? Então, então tem esse jogo, uma equipe bem azeitada também faz essa complementação de uma forma assim bem bacana. Muito bom, meninos. Já estamos 7:55. Nosso tempo está no limite aqui. Olha como... Nossa! O papo é bom, voa, né, cara? Muito legal. Muito legal. Então, para nós fecharmos, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como vocês acham que as empresas, né, estão se preparando para receber os novos colaboradores neste momento de pandemia? Bom, eu acho que as empresas estão buscando se preparar para os novos colaboradores. E agora todo mundo é mais ou menos novo, né? Porque o cenário mudou, a gente tem que ter uma coisa nova, né? Cuidando mais, criando redes de apoio, cuidando mais, estabelecendo regras mais claras. Tá? Então, esses são alguns, para não falar muito, são alguns dos tópicos que eu imagino que são importantes, essas redes de apoio e de confiança, né? É porque a gente tem um desafio muito grande agora, né, Denise? Porque as novas contratações estão sendo feitas assim, igual nós estamos. Então é diferente. Até sem vídeo, para ter mais inclusão, para ter mais diversidade, né? Então, sobre isso, como que está sendo feito? Porque tem muita gente desempregada, né? Então, como que as pessoas também podem se preparar para este momento, né? Acho que é interessante a gente tocar nesse ponto. Eu acho que é importante também a gente pensar que antes, quando você chegava para uma entrevista de emprego, aquele cara ali estava observando o quanto que você sabe falar, o quanto que você conhece determinado assunto. Era muito mais por uma veia de hard skills, né? Como a gente estava falando, que era
a commodity, era o básico. Agora, quando a gente vai contratar, a gente olha para uma veia mais humana. Como que essa... Porque, assim, querendo ou não, a partir do momento que a gente abriu a câmera, eu tô conhecendo a tua casa. Então, aquela parede profissional e pessoal, ela foi derrubada aqui agora. Vocês conhecem um pedaço do meu quarto, eu conheço um pedaço da tua sala. Então, eu acho que é muito... Que agora a gente olha realmente com um olhar humano. Quem é você? Eu quero te conhecer. Como é que está sendo esse momento para você? Porque não adianta nada você ter um conhecimento e a commodity e eu não entender como que você está reagindo a esse momento, o que você se importa. Então, acho que talvez se antes a gente falava muito do ferramental, eu acho que agora a gente fala de vulnerabilidade. Porque realmente a gente conseguir expor o momento que a gente está passando e tirar o melhor disso. Então, é um viés assim, que eu tenho olhado muito e tenho percebido que está acontecendo também no movimento de mercado. Nelise, deixa eu comentar uma coisa aqui. Quando você falou assim, né, do novo formato, por conta de ser tudo remotamente, tudo está acontecendo remotamente, eu vou dar um pouquinho do meu depoimento. Eu me sinto hoje incluída, porque o que acontece? Eu trabalho remotamente desde 2016. Eu fui contratada remotamente pela empresa. Todas as minhas reuniões com meus líderes é remoto, os treinamentos são remoto. Então, essa realidade que está sendo realidade para muitos hoje, já é minha realidade há muito tempo. Aí, o que a Larissa falou também tocou meu coração pelo seguinte: você sabe que trabalhar remotamente, por muitas vezes, era mais desafiador de tudo que vocês já estão vivendo hoje, mas tinha um desafio de você esconder que você estava trabalhando muitas vezes de casa. Porque, assim, eu até fiz um post disso no meu LinkedIn, que eu falava assim, eu morria de medo de alguém ouvir o chiado da panela de pressão, que a minha funcionária estava fazendo feijão. Então, assim, eu ficava presa aqui, dentro do quarto. Se eu fosse fazer reunião do meu filho, no quarto do meu filho, meu Deus do céu, às vezes aparecia o adesivo colado na parede, eu tinha que dar um jeito, assim, de esconder. Porque trabalhar remotamente, quando ninguém estava trabalhando, era quase o sinônimo de quase que incompetência ou pessoa folgada, ou que, sei lá, mas era um estereótipo, eu era estereotipada como uma trabalhadora não tão focada. Então, quando derrubou essas barreiras, gente, eu não tô nem aí mais se meu filho entra ali e aparece na câmera. Eu não tô nem aí se eu tô fazendo uma reunião e eu fico batendo na porta, porque tá todo mundo passando por isso. Então, eu me sinto incluída e tô feliz. Porque, assim, eu tô vendo que tá todo mundo passando o que eu vinha passando e agora só que eu tô me sentindo liberta. Porque eu posso ser eu posso fazer reunião, eu posso ligar para um cliente, né? E ele ouvir o desenho do meu filho e assim por diante. Então, eu estou respondendo a sua pergunta, como que são as novas contratações, mas para mim não é uma nova contratação. Pela ADP, tudo para mim já foi remoto, já acontece isso há um bom tempo. Legal. Agora E me me sinto lembrei que incluída na também... empresa. Desculpa, Denise, só para fechar. Então, assim, como que a empresa hoje trabalha com os remotos, como que é teletrabalhadores? Esqueci o nome. Mas a empresa ela sempre disponibilizou ferramentas para que a gente pudesse participar das reuniões remotamente, sempre ajudou na questão de equipamentos, telefonia e tudo que fosse necessário. Eu tenho a mesma experiência que você, assim, antes de eu fundar a Sala Amarela, eu trabalhei durante muitos anos remotamente. Trabalhei numa consultoria que a gente falava com o pessoal lá da Suíça, dos Estados Unidos, e estava tudo beleza. A gente nunca teve esse problema, porque eu tenho certeza que essa empresa ela já vivia isso. Mas é o que você falou, existe mais liberdade, exatamente o que você falou. Vai ser importante, só antes de passar a palavra, é que é uma empresa americana, você falou Suíça, não sei o quê, né? Outras culturas. Hein, professora? Bem lembrado. Não, a minha chefe, bem colocado. A minha ex-chefe, na verdade, era argentina. Então, assim, era outra coisa, assim. Então, para mim, já era normal.
Mas, Bom, Beto, antes da ADP eu já trabalhava remoto, em empresas brasileiras, fundadores brasileiros, então assim, mas eu passava por essa questão. A gente tinha alguns desafios um pouco maiores por conta de grana, às vezes, para prover ferramental suficiente, né? Mas a questão da vergonha de estar remoto, isso é verdade, sempre foi. Eu me lembrei que eu também fui pela... Desculpa. Eu me lembrei que também fui contratada remotamente. Me acharam no LinkedIn, duas empresas americanas, eu dou treinamento para elas já há alguns anos. Eu nunca encontrei ninguém. Então, eles me encontram. Fui treinada, contrato, assinatura digital, tudo. Funciona super bem. Funciona. E com relações de confiança. E essa relação de confiança de você errar, pedir ajuda, então cria laços. Então, na verdade, é só surfar essa onda. Vamos lá, o que eu ia falar é que eu espero que o que sobreviva disso seja o modelo híbrido, porque que as pessoas se encontrem, que elas voltem para o escritório a hora que elas quiserem, que elas façam os happy hours, que as reuniões sejam feitas lá ou cá, que a gente respeita a liberdade das pessoas e a humanização tá por aí, né, cara? Cada um, tem gente que gosta do escritório, tem gente que não produz em casa. Então, o que eu acredito que as empresas vão receber, e pegando os dados históricos, por exemplo, o período pós-crise 2008, 2009 nos Estados Unidos foi um boom de produção e performance. Então, eu acho que a gente está para viver um momento muito bacana. Então, as empresas, eu acho que elas têm que aproveitar. Porque elas vão receber, depois da pandemia, uma galera tão louca para produzir, para fazer acontecer, para se encontrar, para happy hour, para tudo. Tem que aproveitar essa vibe que vai voltar e transformar em resultado. E vai dar coisa boa. Vai dar inovação, vai dar assertividade, produtividade, porque vai estar todo mundo... Só que também, indo na linha do Jean daí, eles vão receber profissionais, os bons, querendo, de novo, que a individualidade deles seja respeitada, que tenha o mesmo carinho e cuidado que teve num período de pandemia, que isso seja normal agora, ou seja, cuide de mim, cuide para saber se a cadeira que eu estou trabalhando lá em casa é boa, é ergonômica, cuide se eu prefiro trabalhar aqui ou lá. Então, assim, eu sou otimista com o pós-pandemia em termos de relações de trabalho. Eu acho que a gente vai aprender um monte de coisa legal e vai deixar coisas ruins que a gente tinha medo de fazer e que agora não, vamos fazer. Mas logo pós-pandemia, as empresas têm que aproveitar, porque está todo mundo muito afim de voltar para fazer umas reuniões presenciais. E eu acho também, eu vou falar rapidinho, a gente está quase, né, extrapolando aí. Mas eu acho também, Adeudo, além disso, vai ter um respeito também por parte da empresa para o funcionário. Respeito, muitas vezes, entender, né, na medida do possível, claro, né, a respeitar qual é o melhor horário que esse funcionário produz, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa totalmente matutina, mas à noite eu entro no modo avião. Simples assim. E ao mesmo tempo, o respeito dessa questão de entender mais o dia a dia das pessoas, né? Ela sabe as dificuldades, passou a viver um pouquinho dentro do lar, como disse muito bem a Larissa ali. Então, acho que as empresas vão compreender muito mais o funcionário. Então, vai ter um respeito maior. Complementando um pouco a Ângela, de valorizar a funcionária que é mãe. Porque antes, o cara que era CEO estava lá trabalhando de casa, a funcionária que era mãe, a jornada dupla não era tão valorizada. Agora, o cara que está em casa, que está vendo, está tendo que cuidar da criança ali no dia a dia que está junto, ele vai conseguir dar um valor que até então não tinha visibilidade, passava despercebido. Então, eu acho que vai trazer também muito um agregar de valor e realmente olhar para o outro e respeitar ele a partir de todas as limitações, as dificuldades que ele passa e, ao mesmo tempo, ele está te entregando o resultado, ele está fazendo acontecer. Então, acho que isso vai ser muito importante. Jornada dupla, você foi humilde. Educada, né? Só para a gente complementar aqui, o nosso horário era às 8, né? A gente já extrapolou aqui 6 minutinhos. Mas que bom, o papo, quando o papo tá bom é assim mesmo, né? Então, assim, a gente tem o combinado aqui já também de todos os dias de que a gente fica um tempinho a mais para responder as perguntas. Então,
enquanto a gente faz esse rápido fechamento, se o pessoal quiser mandar pergunta para os participantes, por favor, queria que vocês rapidamente aí, se pudessem fazer um resuminho ou dar uma dica para o pessoal que está assistindo a gente aqui, desse papo que a gente falou, né? O que as empresas esperam dos colaboradores, né? Então, se vocês puderem fazer esse resuminho só para a gente fechar, seria bacana, enquanto entre as perguntas, se Deus quiser. Quem vai primeiro? Vamos lá, Larissa, você vai. Posso falar. Acho que um resumo que fica assim, e acho que é uma coisa que eu aprendi muito e gostaria de compartilhar, é para a gente começar a olhar os nossos talentos. Eu acho que o que eu, como líder, espero de novos colaboradores ou de pessoas que já estão na minha equipe é reconheça o que você é bom. Porque você foi contratado pelo teu talento. Ninguém contrata, vou contratar essa pessoa aqui porque ela não sabe fazer tal coisa. Não, ninguém olha para isso. E hoje a gente vê que muitas pessoas, acho que todo esse momento de tanta incerteza está causando inseguranças para a gente, que a gente às vezes acaba perdendo o que a gente faz de bom, começa a dar mais valor porque a gente não tem de talento, porque a gente tem de talento. E eu acho que isso é uma coisa muito ruim que a gente faz com a gente, porque normalmente a gente olha para o outro e fala, olha como o fulano faz tal coisa bem. E o que a gente está fazendo bem? Então, acho que um recado que eu queria deixar, o que eu olho quando eu vou contratar alguém é o quanto que aquela pessoa reconhece os talentos que ela tem. Porque se eu vou contratar ela, eu já reconheci. Mas eu reconhecer sozinha não adianta. Então, para mim, é muito importante que ela saiba o quanto que ela me agrega, o quanto que ela é importante para mim, o quanto que ela está fazendo, que ela vai fazer a diferença entrando no meu time, porque é importante que esse autoconhecimento, dessa visão de autogestão que a gente tanto falou, está muito ligado a você saber do que você é bom. Então, eu vou continuar quase com uma sequência aqui da Larissa. A minha recomendação identifique os seus pontos fortes e venda ele para os seus pares, para a companhia, para sua família, né? Mas venda no sentido de ofertar uma solução para ele. De repente, você pode contribuir, você pode ajudar. Então, no sentido de ser empático nessa Venda palavra. como uma ajuda, não como um dinheiro, né? Não com Exato, vender a sua imagem, vamos dizer assim, vender no que você é bom e contribuir com o próximo. Então, acho que você pode ser muito empático em ajudar as pessoas nesse momento. Vamos lá, Denise. Eu tenho assim algumas dicas de comunicação que eu tenho visto que funcionam, são bem simplesinhas. Primeiro, que especialmente para esse momento eu acho adequadas. Quando a gente conversar, falar, não ser assertivo, já mencionaram isso. Então, como é que eu falo sobre isso? Você não vai dar a laranja nem o suco de laranja, é a vitamina C. Tá? Então, pensa o que você quer comunicar e vai lá, tchá, direto. Então, tirar o excesso e uma comunicação mais concisa, mais sequinha. Acho isso muito importante. E a segunda coisa que tem a ver com a cultura, em geral, nós brasileiros não somos muito bons de dar um feedback negativo ou de falar claramente do que não está funcionando. Então, acho que é o momento da gente criar essa intimidade, tomar risco, né? Assumir riscos de falar o que não está funcionando, o que você não pode fazer, o que não deu certo, mas falar rápido. Não esperar assim, tomara que aconteça alguma coisa que caia do céu e tal, e a gente deixa eu falar no último minuto. É a ética da urgência. Então, isso cria confiança, porque aí você falando rápido, a gente tem tempo de mudar a estratégia. Então, essa ética da urgência, falar com transparência, falar com clareza, isso ajuda muito. E a terceira coisa sobre a comunicação, quando eu uso isso muito comigo, isso eu aprendi no budismo. Quando você está diante de um desafio, de uma coisa nova, que a gente não sabe, está assim meio paralisado, a primeira pergunta, o que a situação está pedindo? Não é o que eu quero, o que eu gosto, o que eu esperava, o que esperam de mim. Não, esquece, tira tudo isso e fala, só olha assim. Primeiro olha a situação. O que a situação está pedindo? Em geral, vem assim uma coisinha, tá? E aí você pode continuar com aquelas perguntas que chamam de powerful questions, são perguntas potencializadoras. Como eu posso fazer isso?
fica um pouquinho, como eu posso fazer? Quem pode me ajudar? Tá? O que eu posso fazer diferente? Perguntas abertas e que levem para a ação. Então, são essas coisas, a comunicação sequinha, a vitamina C, né? A ética da urgência, se alguma coisa não está funcionando, fala logo para poder e passa para a solução. E essa questão do que a situação está pedindo. Legal. Se puder falar com essa calma da Denise, então, e com essa clareza, hein? É verdade, hein? É Que verdade. bom, hein? Uma Que dom, simpatia, hein? Denise. E já acalma, né? Já gera empatia. A Denise, a Denise tem soft voice. Quem tinha que ouvir isso é aquela fonoaudióloga que falou do outro dia, né? Denise é o que eu conheço como cristal sensato. É o que eu posso dizer. Obrigada. Bom, o tema nosso aqui, né, desse nosso dia é o que as empresas esperam dos funcionários, né? Então, se eu fosse resumir, eu acho que as empresas esperam em retorno depois é que a gente volte melhor do que a gente saiu, entendeu? Então, se vale o conselho, aquele lema, velho ditado, né? Às vezes eu ganho, às vezes eu aprendo. Eu acho que a gente está com um sentimento de perda como sociedade de uma maneira geral. Mas eu acho que a gente tem que transformar esse sentimento de perda em aprendizado. Então, cara, às vezes eu ganho, às vezes eu aprendo. Então, o que eu acho que as empresas esperam é que a gente volte melhor do que a gente saiu. E eu não tenho dúvida que a gente vai voltar melhor. De novo, eu sou muito otimista. Eu acho que a gente está com uma gana tão grande de voltar e que as coisas voltem e elas vão voltar de um jeito diferente e esse jeito diferente vai ser para melhor. Obrigado. Deus te ouça. Deus te ouça, Adildo. Eu sou bem otimista também, às vezes eu tô com você. Eu penso exatamente igual. Bom, meninos, perguntar aqui para os participantes, alguma pergunta? Vou dar aí dole uma, dole duas, dole três, né? Só para... A pergunta é, de 0 a 10, qual é a nota? Escreva aqui. Isso é feedback, né, Denise? É feedback. A Kelly falou, né, que participou dos 4 dias, está saindo pensativa em como ser melhor comigo e com os outros. Muito bom. A gente fica muito feliz. Meninas, então eu queria fechar o webinário, agradecer novamente a participação de vocês. Eu tenho certeza, assim como a Kelly, eu saí uma pessoa melhor desses 4 dias, né? Porque foram de 5 dias, na verdade. 5 dias. Que foram muito ricos. E eu e o Beto, a gente se empenhou bastante na hora de definir as temáticas, desenvolver, para que a gente tivesse conteúdo relevante. E eu acho que a gente conseguiu, né, Beto? Muito bacana, foi muito legal. Conseguiram. Gente, obrigada pelo convite, assim, por acho que apresentar, pelo menos eu que não conhecia ninguém, todas essas mentes maravilhosas, aprendi muito, Ângela, Deildo, Denise, todos vocês fizeram na minha cabeça. Então, eu queria agradecer pela oportunidade, sabe, pela a chance da gente estar aqui compartilhando e aprendendo tanto. Para mim foi muito especial. Que bom, gente. Eu também eu só queria fazer um pedido, que quando a gente voltar, a gente vá para o presencial. As 2 vezes que a gente esteve aqui, em Curitiba, ela estava comendo e hoje ela estava bebendo vinho, né, degustando um vinho. Eu tenho uma sugestão de vontade. Já tô tremendo aqui, ó. Já tô tremendo. Água aqui. Eu também. Hard Rock Curitiba, só tem aqui no Brasil. Hein? Convite aceito, hein? Convite aceito. Vamos aí. Convite aceito. Quanto antes. Muito bom. Então, legal. Muito obrigada pela oportunidade também de estar com vocês, com esse time, e pela liderança e a condução da Denise e do Beto. Tá? Memorável. Obrigada. Muito bom mesmo. Obrigado, gente. Queria agradecer a todos vocês também. Muito obrigado, Nelise, pela paciência aí, pelo apoio também. Foi sensacional. E vamos ver aí se, de repente, a gente faz outros aí. Sim, com certeza. A cabeça já está assim, ó, né? Fervilhando. E espero contar com vocês novamente, hein? Tô dentro, para organizar, para fazer acontecer, para participar. Bora aí. Então, um excelente final de semana para vocês, né? E vamos nos falando, não vamos perder o contato. É isso aí. Obrigada, gente. Obrigada. Bom fim. Até mais. Tchau.